TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. A luz que vem de dentro. Suicídio, depressão pós-parto e terapia de vidas passadas são assuntos que fazem parte deste emocionante enredo. Espíritos encarnados e desencarnados passam por situações extremas até perceberem a centelha divina que todos carregam no seu íntimo. Acompanhá-los é uma jornada de aprendizagens e de emoções. Conheça os insondáveis caminhos do amor e da ajuda espiritual. Boa noite a todos. E cá estou eu mais uma vez, não é verdade? Então vamos lá ver. Como vos estão a reparar, vamos falar de Chico Xavier. E isto não é despiciando nem por acaso, porque, para já, nós gostamos muito na casa de falar de Chico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que de hoje a 8 dias, dia 30, faz 14 anos que Chico Xavier desencarnou. 30 de junho de 2002. Então, digamos que esta é uma pequeníssima homenagem ao trabalho magnífico, hercúleo também, que ele fez com grande esforço, com enorme sacrifício, para nos trazer o complemento daquilo que tinha começado no século XIX, como Allan Kardec. Então, vamos começar por dizer que o início do mandato mediúnico de Chico foi com 17 anos. Ele, como viram ali, ele nasceu em 2 de abril de 1910, numa aldeia, numa vila pequeníssima do interior do estado de Minas Gerais, chamada Pedro Leopoldo. Ele nasceu de uma família muito pobre. O pai era cauteleiro, a mãe era lavadeira. Tiveram 9 filhos e a mãe, quando Chico tinha 5 anos, desencarnou, em 1915, setembro de 1915. Se não me engano, foi 29 de setembro, mas não tenho bem a certeza, mas foi setembro de 1915. Chico teve uma infância muito infeliz, principalmente durante um período da sua infância. Não foi a sua infância toda, mas foi o período em que viveu com a sua madrinha de batismo, Dona Rita de Cássia, que o maltratava, mas maltratava mesmo. Mas hoje não vamos realmente falar nem da infância dele, nem da vida, digamos assim, da sua biografia. Podemos e estamos a aflorar a sua biografia, mas não é realmente essa o fito desta palestra. O fito desta palestra é a missão que ele trazia, que era complementar e completar aquilo que ele tinha feito como Allan Kardec, ou seja, a complementação da doutrina. Então, é com essa missão que ele vem. Sabemos, através de amigos espirituais, que ele esteve a preparar-se durante os 41 anos que esteve desencarnado para vir com todos os tipos de mediunidade que nós lhe conhecemos. Os seus 41 anos na erraticidade no além foram todos dedicados a isso, todos, sem exceção. E ele vem, efetivamente, com todos os tipos de mediunidade e num grau muito superior a todos os outros médiuns
que existiam, porque aqueles que eram conhecidos até à data tinham um tipo ou duas variedades, digamos assim, entre aspas, de mediunidade e não tinham outras. Chico tinha todas aquelas que nós possamos pensar ou até imaginar. Ele possuía-as num grau elevadíssimo. Então, mas o mandato mediúnico dele, como de todos os grandes espíritos que vêm em missão à Terra, começa apenas e só no início da juventude. E assim, ele vai começar com o seu mandato mediúnico quando tinha 17 anos. E isto acontece porque uma das suas irmãs estava a passar por um processo de obsessão. E havia em Pedro Leopoldo, nessa altura, um casal em que a senhora, a Dona Carmen, era uma médium de vidência e de psicofonia. E ele levava a irmã, não é que a senhora, a Dona Carmen, fosse fazer reuniões mediúnicas, ela não fazia reunião mediúnica quando Chico levou a irmã lá. A única coisa que faziam era Evangelho no Lar, era uma reunião de preces. E ele levava semanalmente a irmã à casa deste casal, Carmen e José Perácio. E numa dessas reuniões, então, é que ela, como sendo médium, recebeu a mensagem, ouviu uma mensagem de que Chico devia pegar em papel e lápis. E, como qualquer pessoa obediente neste tipo de reuniões, eles foram buscar papel e lápis, deram ao Chico e ele começou realmente a psicografar. E enquanto estava a psicografar, e foi a primeira vez que ele o fez, enquanto estava a psicografar, a Dona Carmen o que é que vê? Começa a ver cair sobre o Chico livros, uns atrás dos outros, que ela depois chamou chuva de livros. Ela via que caíam livros e mais livros e mais livros sobre a cabeça do Chico. Então ela chamou-lhe realmente chuva de livros. Portanto, foi nessa noite que é memorável para a doutrina espírita que os espíritos começaram então com um dos trabalhos mais extraordinários e mais belos de toda a história da humanidade, porque foi a partir daí que houve realmente o desdobrar daquilo que Chico já nos tinha trazido, e com imensos detalhes, imensos pormenores. Nessa primeira mensagem, que infelizmente não se conserva, foram escritas 17 folhas. Foram 17 páginas que Chico escreveu nessa altura, e era uma mensagem sobre os deveres do espírita cristão. Crê-se, embora Chico nunca o tenha afirmado, que pelo teor que deve ter sido o próprio Emmanuel a ditar-lhe essa mensagem. No entanto, não se sabe se foi ou não, e o Chico nunca confirmou se tinha sido ou não de Emmanuel. Então, o que é que acontece? Acontece que isto foi em 1927 e até 1931 continua a haver estas reuniões e continua Chico a desenvolver a psicografia nessas reuniões.
E é em 1931 que se dá o primeiro contacto visual com Emmanuel. E ele próprio conta no livro Dissertações Espíritas, que foi escrito por ele em 1937, diz assim Chico ao princípio do livro: lembro-me de que em 1931, numa das nossas reuniões habituais, vi ao meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel. Correm umas histórias na internet de que teria sido num açude ao pé de Pedro Leopoldo que Chico teria visto pela primeira vez Emmanuel. Mas, segundo o livro, não foi assim, e isto são palavras do próprio Chico, que eu estou a citar. Portanto, lembro-me de que em 1931, numa das nossas reuniões habituais, vi ao meu lado pela primeira vez o bondoso espírito Emmanuel. Eu psicografava naquela época as produções do primeiro livro mediúnico, que já vamos ver qual foi, recebido através das minhas humildes faculdades, e experimentava os sintomas de grave moléstia dos olhos. Ele, com esta idade, portanto ele tinha 21 anos, começou a ter cataratas, ok? Via-lhe, continua ele, via-lhe os traços fisionómicos de homem idoso, sentindo a minha alma envolvida na suavidade da sua presença, mas o que mais me impressionava era que a generosa entidade se fazia visível para mim dentro de reflexos luminosos que tinham a forma de uma cruz. Às minhas perguntas naturais, respondeu o bondoso guia: descansa. Quando te sentires mais forte, pretendo colaborar igualmente na difusão da filosofia espírita. Tenho seguido sempre os teus passos e só hoje me vês na tua existência de agora. Mas os nossos espíritos encontram-se unidos pelos laços mais santos da vida e o sentimento afetivo que me impele para o teu coração tem as suas raízes na noite profunda dos séculos. E Chico continua: esta afirmação foi para mim imenso consolo. E desde essa época sinto constantemente a presença deste amigo invisível que, dirigindo as minhas atividades mediúnicas, está sempre ao nosso lado em todas as horas difíceis, ajudando-nos a raciocinar melhor no caminho da existência terrestre. E a sua promessa de colaborar na difusão da consoladora doutrina dos espíritos tem sido cumprida integralmente. Desde 1933, Emmanuel tem produzido por meu intermédio as mais variadas páginas sobre os mais variados assuntos. E continua por aí fora, mas o mais importante é que, efetivamente, ele teve este contacto em 1931. Mais tarde, Emmanuel, em conversa, diz-lhe que ele vai ser rigoroso com ele, vai-lhe exigir disciplina e até lhe diz isto 3 vezes, porque lhe diz que lhe vai exigir 3 coisas. Chico pergunta-lhe quais são essas 3 coisas e Emmanuel diz: a primeira, disciplina. Então, e a segunda? Pergunta Chico. Disciplina. E a terceira? Disciplina. Ou seja, vejam como é essencial realmente sermos disciplinados. Não é tão falta-me o termo. Não é tão por acaso, nem uma coisa que não tenha importância. A disciplina é essencial. E, portanto, ele vai ser o supervisor de toda a sua produção mediúnica, toda a sua vida. E então, estas condições que ele lhe pede estão aqui: disciplina, disciplina e disciplina, ser sempre fiel a Jesus e a Kardec,
que a meta inicial que ele lhe deu foi que iriam psicografar 30 livros, mas quando chegaram ao fim desses 30 livros, Emmanuel mandou-lhe, disse-lhe que 30 livros não chegavam, mais 30. E Chico, pronto, como sempre, submeteu-se, porque ele foi sempre muito submisso à vontade da espiritualidade. E, além disso, depois disse-lhe que, quando acabou com os 60 livros, disse-lhe que agora a meta era até aos 100. E lá foi ele até aos 100. Bom, não foi até aos 100, quando ele desencarnou, tinha 412 livros psicografados. Hoje são 496, porque o Geraldinho Lemos Neto, e não só, e a filha a Wanda Joviano, o que é que fizeram? Têm estado a recolher e a publicar toda a enorme quantidade de mensagens, eram caixotes e caixotes de mensagens que Chico deixou e que eram inéditos e que ninguém conhecia. E, portanto, têm estado a publicá-los em livros, já vão em 496. Imaginem a quantidade de mensagens que ele tinha guardadas. Emmanuel também lhe disse, logo ao princípio, e vou citar, sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar suas exigências sem censuras. Formar livros é se esquecer de você. E ele seguiu isto à reta. Então, usualmente, a missão de Chico é dividida em 3 fases, em 3 partes. A primeira, de 1931 a 1942, que é a fase que é chamada de afirmação do mandato mediúnico. Há pessoas que também lhe chamam a chamada. A segunda fase é chamada de esclarecimento ou de produção doutrinária e vai de 1943 a 1970. E a terceira fase é a do consolo e da difusão da doutrina espírita ao grande público, que vai de 1970 em diante. Esta terceira fase de consolo, ela é consolidada em 1971 com as 2 intervenções na televisão, na TV Tupi do estado de São Paulo, que houve com Chico. Chico deu 2 grandes entrevistas que, pelo que rezam as crónicas da época, parou totalmente o Estado para o ouvirem falar. Eram, claro, em direto, e esteve durante horas a falar, a responder a perguntas de jornalistas, uns espíritas, outros não espíritas. E o êxito da primeira, que foi em 28 de julho, exatamente, de 1971, foi tão enorme que fizeram uma segunda emissão em dezembro, no dia 21 de dezembro de 71. Este consolo e a difusão foi através dos pinga-fogo, que é como lá chamam as perguntas e respostas. E o consolo veio através dos livros das mensagens que ele começou a receber de filhos, essencialmente de filhos jovens, que desencarnaram acidentalmente ou por doença ou por exemplo, em grandes desastres.
como o incêndio que houve num edifício de 20 e tanto andares, chamado edifício Joelma, e que muitos jovens fugiram para o terraço que havia no último andar. Um helicóptero ainda tentou salvaram muitos, mas houve muitos que pereceram queimados. Então, muitos deles voltaram e, através dando mensagens aos seus pais. É, portanto, a chamada fase do consolo, mas também da difusão ao grande público, ao público em geral, essencialmente, como vos disse, com os pinga-fogo. Mas voltando então à primeira fase, à afirmação do seu mandato mediúnico, temos aqui uma peça fundamental, que é, em 1932, em julho, no dia 9 de julho de 1932, o lançamento deste livro, Parnaso de Além-Túmulo, onde foram escritos ou compilados 259 poemas escritos por 56 escritores portugueses e brasileiros. Então, este livro abala, digo eu aqui, os meios intelectuais do Brasil pelo estilo inconfundível dos 56 poetas e escritores mortos que nele se manifestam, tornando conhecida a pequenina Pedro Leopoldo. Trago-vos aqui também, porque achei muito interessante, a primeira capa, portanto, a primeira edição do livro, Parnaso de Além-Túmulo. E alguns dos autores são conhecidíssimos de todos nós, porque são portugueses. Antero de Quental, João de Deus, Guerra Junqueiro e, para os nossos irmãos brasileiros que aqui estão, Augusto dos Anjos, Alta de Souza, Casimiro Cunha, Castro Alves, Olavo Bilac, etc, 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 e muitos outros que eu não conheço, mas que lá estão. Quem quiser ler o livro, que é muito interessante. Bom, apesar da celeuma que lançou, Chico, muito bem assessorado por Emmanuel, manteve-se, digamos assim, imperturbável e continuou com a sua afirmação como médium de Jesus. E o seu segundo livro é, também de 1932, é da sua mãe. O livro chama-se Cartas de uma Morta. É super interessante, traz revelações interessantíssimas e que acho que todos nós o devemos ler. E, a certa altura, Chico diz: as páginas que vão ler são da autoria daquela que foi na terra a minha mãe muito querida, que desencarnou nesta cidade, Pedro Leopoldo, em 29 de setembro de 1915. Mas no ano de 33, ele lança, está aqui o Crónicas de Além-Túmulo, mas ele lança em 33, e está mal, o que eu pus aqui não é 36, é 33, ele lança este livro, Crónicas de Além-Túmulo, do Humberto de Campos, e lança também o Palavras do Infinito, também de Humberto de Campos, que era um jornalista conhecidíssimo no Brasil, mas que para nós portugueses não nos dirá nada. No entanto, era super conhecido no Brasil, escrevia para vários jornais, crónicas, artigos, e era muito conhecido. Mas sobre este primeiro livro, o Crónicas de Além-Túmulo, ele diz assim, Humberto de Campos: aí está o livro com a minha lembrança humilde, que ele possa receber a bênção de Deus, constituindo um conforto para os aflitos. Ele diz isto na introdução. Vamos então continuar. Outros livros desta frase, trago-vos aqui uma fotografia de Humberto de Campos, é das poucas fotografias que estão na internet.
E vemos então que nesta primeira fase vamos encontrar o quê? Até 1943. Vamos encontrar as poesias do Parnaso de Além-Túmulo, que é de 1932. Os livros de Humberto de Campos, que são aqueles que já vos citei agora mesmo. Os livros doutrinários de Emmanuel, que são 2. Caminho da Luz e o Consolador. E vamos encontrar os romances históricos de Emmanuel, que são o Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Renúncia. Mas não só, porque temos também os clássicos desta mesma época, que são estes 3 que eu aqui vos trago. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, ao contrário do que muita gente pensa, fala imenso de Portugal e fala da nossa chegada ao Brasil. Paulo e Estevão e a Boa Nova. Boa Nova, tanto o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como o Boa Nova, são do espírito Humberto de Campos. Passamos agora então à segunda fase. A segunda fase, que é o do esclarecimento ou produção doutrinária de Chico, que vai de 1943 a 1970. E é aqui, nesta fase, que aparece quem? André Luiz. André Luiz com a sua série, que hoje em dia tem outro nome, mas para nós continua a ser a série André Luiz. Não sei se lhe chamam coleção ou Vida no Outro Mundo, Vida no Além, uma coisa assim. Hã? Vida no Mundo Espiritual. Ou Vida no Mundo Espiritual. Obrigada. Bom, para nós é a série André Luiz. E com André Luiz, Chico psicografa em total 37 livros. Portanto, 9% de toda a sua produção psicográfica. Nesta época também, com esta fase, aparece quem? Aparece Valdo Vieira, médium bastante bom, muito bom, de psicografia, que com ele psicografou 17 livros, entre eles estes que eu vos trago aqui. Por exemplo, da série André Luiz, ele psicografa 5, que são o Conduta Espírita, o Evolução em Dois Mundos, o Mecanismos da Mediunidade, o Sexo e Destino e o Desobsessão. Em total, os livros da série André Luiz são 16, embora hoje, como lhe chamam Vida no Mundo Espiritual, reduziram para 14. Porquê? Porque há 2 livros que são doutrinários e que não falam efetivamente da vida no mundo espiritual, mas sim são manuais de autoajuda para os espíritas. E esses 2 livros são a Agenda Cristã e o Conduta Espírita. Ora, atualmente a Federação Espírita Brasileira tirou-os da série André Luiz, da vida no mundo espiritual, dessa coleção. Mas nós temos pena, porque antigamente, e quem tem os livros mais antigos sabe bem, que tanto a Agenda Cristã como o Conduta Espírita estão metidos no meio de todos os outros da série André Luiz. E, na minha opinião, deveriam continuar a fazer parte dessa coletânea. Mas Emmanuel, durante esse tempo, também não ficou quieto. Ele deu-nos vários livros a complementarem o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam, começou pelo Caminho, Verdade e Vida em 1949, continuou com o Vinha de Luz em 1950,
depois o Pão Nosso em 1952, o Fonte Viva em 1956 e o Palavras de Vida Eterna em 1965. E na introdução do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, introdução, prefácio, Emmanuel diz-nos o seguinte, e é uma chamada de atenção para todos nós. Reparem, Jesus, diz ele, é o caminho, a verdade e a vida. A sua luz imperecível brilha sobre os milénios terrestres como o verbo do princípio penetrando o mundo há quase 20 séculos. Cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores diretos adapta-se a uma determinada situação do espírito nas estradas da vida. Muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se, reparem bem no que ele diz agora, muitos discípulos nas várias escolas cristãs entregaram-se a perquirições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquia morta dos altares de pedra. No entanto, continua ele, espera o Cristo que venhamos todos a converter-lhe o Evangelho de amor e sabedoria em companheiro da prece, em livro escolar no aprendizado de cada dia, em fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum e em código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Eu quis-vos trazer isto porque acho que é uma belíssima chamada de atenção para todos nós e de vez em quando nós precisamos de pensar naquilo que estamos realmente a fazer. Se estamos a ser só espíritas de ouvido ou se estamos a começar a ser espíritas de coração, a tentarmos fazer a nossa reforma íntima. Que é isto que Emmanuel nos vem dizer aqui. Porque ele fala-nos que os ensinos do Senhor foram transformados em relíquia morta dos altares de pedra. Nesta segunda fase de esclarecimento, temos ainda todos estes livros de Emmanuel que eu vos trago, porque os livros doutrinários são dele. Os evangélicos e os doutrinários da doutrina espírita, do espiritismo, pertencem a Emmanuel, todos sem exceção. E então ele diz-nos, eu trouxe-vos aqui, embora tenha posto as capas também, Pensamento e Vida, Roteiro, Religião dos Espíritos, Justiça Divina, Seara dos Médiuns, Livro da Esperança e Vida e Sexo. Estes são os mais importantes, digamos assim, embora todos o sejam. Mas são aqueles que nós devemos folhear mais. Quando estudamos, devemos ir buscar complementos às lições que estivermos a estudar nestes livros de Emmanuel. Nesta segunda fase de esclarecimento, Chico, como podem ver, era um trabalhador incansável e de mão cheia, porque além do seu emprego normal até às 5 da tarde, ele continuava noite fora a psicografar não só livros como mensagens no centro, não é? Onde ele dava a sua assistência e colaboração. E então temos alguns, não são todos, dos livros de Humberto de Campos aqui. São os mais conhecidos, Crónicas de Além-Túmulo, Contos e Crónicas, Contos e Apólogos, Lázaro Redivivo, que é lindíssimo, Luz Acima, que não fica nada a dever ao Lázaro Redivivo, Contos desta e de outra vida, Estante da Vida, Pontos e Contos, Reportagens de Além-Túmulo, Novas Mensagens.
Todos eles trazem-nos extraordinários ensinamentos. São contos, são histórias curtas, mas recheadas de tudo aquilo que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Mas temos ainda o destaque de outros espíritos nesta fase de esclarecimento até 1970. Temos então o Jesus no Lar e o Alvorada Cristã, por exemplo, do Neio Lúcio, que aparece no livro 50 anos depois, mas que foi, digamos assim, Artur Joviano, neste século XIX-XX, que era o pai de Rómulo Joviano, o patrão, isso, obrigada, Sr. Orlando, o patrão de Chico Xavier na Fazenda Modelo, que pertencia ao Ministério da Agricultura e onde o Chico era dactilógrafo, e que o Rómulo Joviano arranjou, e quem esteve aqui ouviu a palestra do Geraldinho, ele também falou nisso, ele arranjou na casa da fazenda onde vivia a família Joviano, vivia no primeiro andar, e no resto do chão, digamos assim, ou numa subcave, eles arranjaram um espaço para o Chico poder psicografar os livros quando acabava o seu trabalho como dactilógrafo. E depois saía dali, ia para Pedro Leopoldo e ia para o centro. E lá ficava até às 3 ou 4 da manhã e dormia normalmente por noite 2 a 3 horas, como máximo, durante anos a fio, toda a vida. Então, temos do Neio Lúcio, pai do patrão de Chico, de Rómulo Joviano. Temos o Jesus no Lar, de Rómulo Joviano, não, de Artur Joviano, pai do Rómulo. E o Rómulo é que era o patrão de Chico. Temos então o Jesus no Lar e o Alvorada Cristã. Temos o Voltei, o célebre livro do Frederico Figner, que assinou com o nome de Irmão Jacó. Temos vários livros de contos do Irmão X, entre eles alguns daqueles que citei no slide anterior, e temos estes 3 que são psicofonias de Chico. São os únicos que foram recebidas todas estas mensagens no Instruções Psicofónicas, no Vozes do Grande Além, nos Registros Imortais, foram recebidas num centro espírita chamado Centro Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, durante 3 anos, até 1953. E têm realmente coisas, como todos, interessantíssimas. Grandes revelações. Destes momentos, desta segunda fase até 1970, poderíamos citar N coisas, N assuntos, mas destaca-se deles talvez as materializações luminosas que ele fez também, ainda em Pedro Leopoldo, juntamente, servindo ele e o Peixotinho, de médiuns de materialização, ou seja, doando ectoplasma. E isso até está num livro que se chama mesmo Materializações Luminosas. Até que um dia Emmanuel materializou-se Batuíra e muitos, a enfermeira Sheila, etc. Muitos espíritos se materializaram nessas reuniões. Mas chegou um dia em que Emmanuel, digamos assim, que pôs os pés à parede e disse: basta, acabou. A sua missão é o livro e não as materializações. E então acabaram mesmo para ele. A outro momento que é marcante na vida de Chico é, por um lado, a parceria com o Valdo Vieira, que era na altura estudante de medicina em Uberaba,
e a outra foi a mudança para Uberaba, em janeiro de 1959. No início dos anos 60, ele vai com o Valdo Vieira, vai aos Estados Unidos e onde recebe muitas mensagens que estão em livro também. Portanto, desta segunda fase, que é de esclarecimento e de produção doutrinária, temos o seu início em 1943 com o Nosso Lar e finaliza em 1970 com o Vida e Sexo. Vamos então agora relembrar um pouco da terceira fase de Chico, da terceira fase do seu mandato mediúnico, que é o consolo e difusão da doutrina espírita ao grande público, que começa realmente em 67, mas que se torna só famosa depois de 1970, especialmente 1971, com os Pinga Fogo. O objetivo é este: consolar e difundir as ideias espíritas ao grande público. Quais são os tipos de livro que ele vai receber nesta fase? Mensagens doutrinárias mais simples, de Emmanuel e de outros muitos espíritos, mensagens de autoajuda, mensagens de seres queridos através, muitos eram adultos, mas através essencialmente dos livros sobre jovens, com mensagens de jovens que desencarnaram nessa idade. São as entrevistas e são poemas mais simples, como por exemplo os poemas de Maria Dolores ou de Casimiro Cunha ou também de Cornélio Pires. Exemplos deste livro são O Sinal Verde, que é um dos livros de André Luís, que mais vendeu até hoje. Tem mais de 500.000 exemplares vendidos, O Sinal Verde. Outro é o Calma, de Emmanuel. E então, temos vários livros, entre eles estes três que eu vos trouxe aqui, Jovens no Além, Somos Seis e Claramente Vivos, tal como o nome indica, jovens que passaram para o outro lado da vida. Temos também poemas, e trago-vos dois livros do Cornélio Pires, que é a Conversa Firme, o Baú de Casos, e depois temos livros para crianças, que ele também escreveu. Entre eles o Tintino e o Natal, de Sabina. Quais foram realmente os grandes momentos desta terceira fase? Bom, por um lado, os títulos de cidadão honorário de muitas cidades brasileiras. Ao longo destes anos de 70 para cá, foram inúmeras as cidades que quiseram fazer dele cidadão honorário. E não nos podemos esquecer que, poucos anos antes de ter desencarnado, ou já depois de desencarnado, ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos. O maior brasileiro de todos os tempos. Mas desta terceira fase, vamos então recordamos aqui então estes títulos de cidadão honorário, também o programa Pinga Fogo, as duas edições, digamos assim, e também as mensagens de seres queridos que demonstraram o quê? A imortalidade da alma e que consolaram muitos e muitos pais. Mas, como falámos ao princípio, e para acabarmos de vez, e é ponto final parágrafo, como disse uma amiga nossa há pouco, Chico Xavier sempre foi para nós, nesta casa, a reencarnação de Kardec. Mas hoje, toda a gente, ou a grande maioria de espíritas no próprio Brasil, está a chegar a essa mesma conclusão. E
trago-vos aqui 2 excertos do livro Obras Póstumas, em que se vê claramente que é Chico que vai vir aí como nova encarnação de Kardec. Diz ele assim, quando pergunta quando é que vai voltar, e então o Espírito da Verdade diz-lhe isto: não permanecerás longo tempo entre nós. Terás que voltar à Terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. E, em nota de rodapé, diz Allan Kardec: calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda tenho de fazer, e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude até à idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deverá ser forçosamente no fim deste século, século XIX, ou no princípio do outro. Bom, perante isto, vamos agora ver como é que realmente, e trago-vos aqui uns exemplos de como é que realmente se complementa a mensagem que veio através da espiritualidade com Kardec e a mensagem que veio através da espiritualidade com Chico. Vamos então ver algumas complementariedades. No Livro dos Espíritos e no Céu e o Inferno, fala-se de quê? Da volta do espírito à vida espiritual, das sensações e sofrimentos dos espíritos, da escolha das provas, da prece, do casamento, do céu, do inferno e do purgatório. Para nós é o umbral. Em Chico Xavier vamos encontrar o quê? No nosso lar e nos mensageiros vamos encontrar explicações sobre o mundo espiritual, as relações sociais, a organização do trabalho, a remuneração, a queda mediúnica, o valor do trabalho e o centro de mensageiros, que é a preparação dos trabalhadores para voltarem à vida física. Mas há mais. No Livro dos Espíritos e no Céu e no Inferno também se fala da pluralidade das existências, da escolha das provas e do prelúdio da nossa volta. E em Chico, através de André Luiz, temos no Ação e Reação, no Entre a Terra e o Céu e nos Missionários da Luz, explicações e demonstrações pormenorizadas sobre o quê? Sobre a lei de causa e efeito e da reencarnação, a ligação do espírito ao corpo. No Livro dos Médiuns, temos médiuns e géneros de mediunidade, e o papel dos médiuns nas comunicações e ainda a obsessão. Nos domínios da mediunidade, no Libertação e no Sexo e Destino, que continuam a fazer parte da série André Luiz, temos o quê? Temos as explicações das aplicações dos vários tipos de mediunidade ao trabalho mediúnico. Temos também o efeito moral do médium nas comunicações, a preparação do médium para o trabalho mediúnico e ainda explicações detalhadas sobre a ação dos espíritos na obsessão. Acho que isto responde bem, não é? Não há dúvida nenhuma que é o complemento da primeira parte da mensagem dos espíritos, ou seja, da codificação. E, para terminar, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns e na Gênese, temos o perispírito, a criação, o fluido cósmico universal, a obsessão, o sexo, os géneros de mediunidade, a influência dos médiuns nas comunicações. E em Chico, nos livros mais difíceis, digamos assim, de toda a série André Luiz, que são o Evolução em Dois Mundos e o Mecanismos da Mediunidade, temos explicações precisamente sobre estes mesmos temas. Fluido cósmico universal, evolução do corpo espiritual ou perispírito, evolução do sexo, evolução e hereditariedade, vampirismo espiritual,
ou seja, obsessão, mediunidade e corpo espiritual, desdobramento e ainda mediunidade curativa e animismo. Por tudo isto, meus amigos, cada vez nós, na Casa de Batuíra, mais temos a certeza de que, efetivamente, Kardec e Chico são a mesma individualidade, em personalidades diferentes. E Chico veio mostrar-nos e exemplificar-nos o quê? Que ele é realmente mensageiro do amor e da luz, porque foi um homem que viveu a dar o exemplo de tudo aquilo que nos transmitiu pela sua psicografia. Por isso, ele é, e eu pus maior, o é e o sempre será, bem grande, porque ele é efetivamente uma mensagem de amor e de luz para todos nós. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe a todos. E assim, queridos companheiros, tivemos um breve relato sobre a personalidade, o trabalho desse missionário que foi e que é Chico Xavier. Muita coisa teremos para dizer sobre isso, mas o que eu quero referir, e eu acho para mim, é que todos nós que aderimos à doutrina e que de uma maneira ou de outra estamos seguindo, é uma benção nós ter aderido e aqueles que o conheceram, mas nós, através da literatura, do trabalho que ele deixou, através dos exemplos da sua humildade, da caridade e da criatura que ele foi. Portanto, o mais caso que devemos enaltecer é a bênção de termos conhecimento desta doutrina, em primeiro lugar, em que ele foi o codificador, desde Allan Kardec, o trabalho que ele deixou para nós, porque, segundo ele disse, tudo está escrito, agora é só seguir, e é uma realidade. E por isso temos que agradecer a Deus essa oportunidade, neste 2 séculos, ele como Kardec e depois como Chico, e porque o compromisso entre ele e Emmanuel é de 300 anos. Portanto, século XIX, XX e XXI, porque Emmanuel está reencarnado, está com 15, 16 anos, e ele vai comparecer para continuar a tarefa da divulgação da mensagem do Cristo nestes 300 anos. É muito importante nós ter essa noção, essa ideia, para sabermos que não estamos pisando em terreno movediço, mas é uma realidade. E nós, esta casa, tem se esforçado para trazer literatura e enaltecer essa figura que para a humanidade foi uma luz que veio até nós. Por isso, vamos então para o encerramento do nosso trabalho de hoje e só nos resta agradecer, porque esta doutrina é uma doutrina abençoada.